Gente, hoje eu acordei com uma pira na minha cabeça e foi até um pouco difícil de dormir ontem, porque eu fiquei com uma ansiedade estranha em mim, um sentimento de não pertencimento. E hoje eu acordei com essa vontade e essa necessidade de ser vulnerável e falar isso pra vocês de alguma maneira, porque eu sempre, quando eu tenho esses pensamentos, eu gosto de falar eles pras pessoas, porque eu quero que as pessoas saibam que elas não estão sozinhas e que eu também não me sinta sozinha, porque a gente tem muito essa questão, esse medo de ser vulnerável, esse medo de ser sincero, esse medo de ser fraco pras pessoas e as pessoas te julgarem como fraco, sendo que as pessoas vão te julgar como elas bem entenderem, do jeito que elas quiserem. Mas a gente não tem essa coragem de ser vulnerável, tanto com os nossos amigos, tanto com os nossos familiares. A gente não tem coragem de virar e falar: hoje a minha vida tá uma merda, eu tô ansiosa, eu tô depressiva, eu tô querendo ir de arrasta pra cima, eu tô pedindo a Deus, eu só tô levantando a mão assim, ó, pedindo a Deus pra me levar. Porque a gente tem essas inseguranças, a gente tem esse medo do futuro. Ou vocês olham pra mim aqui e acham que eu não tenho medo do futuro. É a coisa que eu tenho mais medo. Às vezes eu paro pra pensar e falo: meu Deus, que medo. Aí eu tento não pensar, entendeu? Mas todo mundo tem isso, todo mundo tem essas inseguranças, todo mundo tem dias que acorda mal. E por que a gente não fala sobre isso? E por que nas redes sociais a gente só mostra a parte boa, a parte bonita? E eu sou essa pessoa, sim. Eu não mostro mais partes tristes no meu Instagram, por exemplo, porque já me falaram que isso pesa ainda mais na nossa vida. Então, acaba que a gente entra num ciclo vicioso de só mostrar coisa boa. E de só ser perfeito, de só ser feliz. E da vida ser uma novela. Porque parece que a gente viu uma novela. Quem entra lá no meu Instagram deve achar que minha vida é ótima. E não é, cara, e não é. E tem muitos momentos de ansiedade, muitos momentos de incerteza. Hoje eu chorei. Ontem eu também chorei. Amanhã também eu vou chorar. E eu vou continuar chorando, gente. Mas enfim, a reflexão que eu trago é: tentem ser mais vulneráveis, tentem ser mais verdadeiros. A vulnerabilidade vai te aproximar das pessoas, porque as pessoas vão se identificar com você, as pessoas vão se sentir próximas de você. E é o que eu sempre faço aqui também. Eu acho que quanto mais verdadeiro eu sou, mais eu sou aqui, mais a gente se aproxima. E isso pra mim é o mais importante. A minha vida, ela é de conexões. Eu quero conhecer as pessoas, eu quero que as pessoas me conheçam. E ser vulnerável é isso, te abre portas e te apresenta um mundo e te coloca num lugar também de coragem, sabe? Porque pra você ser vulnerável, pra você ser quem você realmente é, ter a sua autenticidade, você precisa ser muito corajoso. No mundo de muita gente falsa, no mundo de muita gente que é cheia de filtro, ser real é muito difícil. Tanto que eu, às vezes, prefiro ser real só aqui, com vocês. Mas é isso. E que você tenha coragem, que você tenha fé, que a gente vai conseguir, minha filha. O que a gente vai conseguir eu não sei, porque eu também tô perdida. Eu não sei como que eu vou ajudar alguém se eu também tô perdida, perdidona. Ah, como que você tá? Eu tô lá, piruleiba das ideias. Mas, mesmo eu sendo perdidona, eu tento voltar a mim. Porque senão, gente, nós estamos lascados. Se a gente não cuidar da nossa saúde mental, pouca que ela seja, nós estamos lascados, amor. Você quer o que da sua vida? Porque, assim, bem sucedido, só Jesus tem misericórdia da gente. Porque o Brasil tá daquela loucura. Além de tudo, ter coisa biruleiba da cabeça é pior. Então vamos pelo menos cuidar da cabeça. É isso. Uma loucura esse mundo. Também comenta sua vulnerabilidade, o seu medo do futuro, sua ansiedade. Deixa aqui nos comentários que eu adoro ler e responder vocês. Falar: vocês também estão querendo... Eu também! Vambora! Pro céu, em nome de Jesus. Tá bom? Obrigada, beijo. Tchau!